Professora, antes de você prosseguir, eu vou aproveitar e vou chamar mais uma pessoa que é seguro-saúde também. Ótimo. Depois a gente já pode emendar. É da Thaís Inocêncio, aluna do 4º ano da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Vamos conferir? Thaís, qual que é a sua principal dúvida ou preocupação na hora de procurar um destino em relação à segurança? Eu acho que é a questão da saúde, porque assim, em relação ao destino, você não saber para onde você vai, lá você faz amizade, você pergunta, você se vira. Mas eu acho que em relação à saúde é o maior problema, tanto que toda agência de viagem te orienta a fazer um seguro-saúde. Quando eu cheguei lá, eu fui agora fazer intercâmbio, eu fui estudar. E chegando lá na escola, eles disseram, olha, quem não tem seguro-saúde vai ser obrigado a fazer, porque eles têm toda uma preocupação com isso. Na verdade, eu precisei usar o meu seguro lá, eu tive um problema com o meu dedo, com o anelar, um bicho me picou e eu tive uma inflamação no tendão. Eu usei o seguro para ir, eles me indicaram a uma clínica de saúde. Eu fui até lá, a clínica me mandou para a emergência do hospital. Aqui me disseram que o seguro cobria tudo. E chegando lá não foi isso que aconteceu. Eles disseram que não cobria emergência, só caso de vida ou morte, e o problema no meu dedo não era caso de vida ou morte. Eu reclamei com o seguro e eles acabaram aceitando cobrir $300 do meu tratamento. Eu fui, fiz o tratamento, eles no hospital não me disseram quanto custou, eles disseram que primeiro, o que o governo indica é que eles primeiro tratem o paciente para depois informar quanto que deu o tratamento. Então, eu fui assinando os papéis de seguro, fui várias vezes, precisei fazer um acompanhamento. E depois que meu dedo já estava tratado, chegou uma cartinha na minha casa, que não era uma cobrança, era apenas uma satisfação assim, de quanto tinha dado meu tratamento. E deu cerca de $6 mil, assim. Passou muito do que o seguro ia cobrir. Mas eu acho que eu não entrei mais em contato com o seguro. Eu creio que eles consideraram que era caso de vida ou morte, porque eu precisei realmente ir para a emergência do hospital. E eles pagaram, mas assim, foi uma história muito mal contada do que o seguro cobriu ou não. Eu acho que a pessoa tem que estar muito bem informada quanto a isso. Eu precisei brigar com a mulher do seguro por telefone e assim, você está em outro lugar, você tem que falar a língua deles. Então, em inglês já é uma dificuldade. Eu acho que o que a pessoa mais tem que se preocupar é se orientar muito bem quanto a essa questão da saúde, quanto ao que o seguro cobre ou não. E a Thaís deu sorte? Thaís deu sorte. Deu sorte, ela foi atendida. E o problema dela foi tratado. E eu acho que ela levanta essa questão, uma possibilidade aqui de dialogar com o seguro, ou com a seguradora, para poder saber as condições. A experiência dela foi boa, ela está feliz contando, porque conseguiu ter um bom encaminhamento. E não pagar. E fez o alerta para todos. Nós precisamos ter, a professora Laura já havia feito isso, um bom seguro. O que é um bom seguro? Quem havia comentado anteriormente, a professora Maura, dizia, eu sempre viajo com seguro. Eu viajo com os meus filhos. Então, o primeiro quadro, que grupo é esse que está viajando? Porque os grupos são suscetíveis de formas diferentes a, por exemplo, a condição climática. Eu pego crianças muito novinhas, em especial as pessoas mais velhas. Eu estou aprendendo muito como tratar as coisas mais velhas, estou chegando mais perto, mas um seguro com uma pessoa de idade que vai para um lugar que é muito frio, o corpo não vai responder positivamente. E as maiores causas de problema de saúde em vários destinos da Europa, que são destinos muito consolidados, muito profissionais, os vários problemas de internação das pessoas se devem a frio extremo e calor extremo. Nas duas pontas. E em alguns grupos de idade isso é mais efetivo. Mas nós também, quando eu dizia em outro momento que nós estamos construindo redes de discussão em torno de turismo e viagem aqui no Brasil muito firmes, nós já temos iniciativas de hospitais públicos e privados que têm departamento de saúde do viajante, ou medicina para o viajante, que é bem importante, porque conforme o seu destino, pode existir doenças endêmicas. O Brasil é um destino com endemias, centro-oeste e região norte, exige vacinação. E quando nós falamos centro-oeste e região norte,
Às vezes as pessoas vão a alguns destinos do Centro-Oeste, mas é mais perto, acha que por ser mais perto não precisa. Precisa. Para o exterior também. E a orientação de alguns médicos para pessoas que vão a destinos mais diferentes ou vão ficar um tempo maior, que se faz um levantamento com o médico das condições do paciente, de medicação que ele toma como medicação rotineira, o médico produz uma espécie de laudo do estado de saúde da pessoa para que ela possa, no exterior, e a gente recomenda que já vá com ele traduzido na língua do local e em inglês, para que no exterior o médico de lá saiba o que é e saiba aviar uma receita condizente. Então são procedimentos que nós pensamos, como nós gerenciamos a nossa vida, cada vez nós sabemos que temos que ter mais consciência de quem nós somos, de como nós funcionamos, e essa consciência nos acompanha na viagem. E o momento de descanso, divertimento, ele é um momento de ganhar mais consciência sobre quem nós somos e como nós funcionamos, ao invés de querer perdê-la. Ao invés de... Com então, certeza. isso pode ser trabalhado. E esses departamentos e esses serviços existem no Brasil, que eu conheço, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e são muito importantes para contato daqueles que vão fazer viagens mais longas. Não sendo mais longas, um bom seguro, porque um bom seguro garante, inclusive, que te apoie naquele lugar. Nossa. Ou se você estiver com um determinado grupo, ou até com filhos, e você esteja numa condição, está internado com o pé fraturado numa estação de esqui, que seus filhos eventualmente possam voltar ou possam ser muito bem atendidos lá com um outro suporte. Vale a pena. Tá, E cada um tem que fazer a gestão do seu próprio risco e a localidade está impondo isso para todos. Tá certo. Eu vou aproveitar e chamar uma outra pessoa, agora na verdade é um professor, o Augusto Júnior, professor da Faculdade de Química da PUC Campinas. Vamos lá? No final do ano passado eu fiz uma viagem para a China passando pela França. Certamente o destino da França me deixou mais seguro por ser mais... A locomoção é toda mais fácil, tudo é bem indicado, etc. E na China, por não conhecer a língua e as indicações estarem em geral com símbolos chineses, me deixou mais inseguro realmente. E também na China era tudo com táxi, e na França você já pode pegar um metrô, então me sinto mais em casa na França do que na China, então me senti mais inseguro na China. O fator da língua, então, é uma necessidade de segurança também, né? Isso, o fator da língua é bem importante. Você acredita também, Laura, o fator da língua é fator de segurança mesmo? Ele citou exemplos bem díspares, né? Por exemplo, eu vou à França, posso não falar francês, mas a língua se assemelha muito à minha. E eu consigo me comunicar e consigo falar inglês e resolver boa parte da minha necessidade de comunicação. Na China, um país tão grande quanto o nosso, maior do que o nosso, com uma população muito maior também, com uma disparidade de formação e de pessoas também, mas a sinalização não necessariamente vai respeitar esse nosso alfabeto. Né? Então a sensação de que você é um analfabeto na China, no Japão, é muito grande. Não é porque você lê e não lê, né? Você lê e não consegue interpretar aqueles sinais todos, a linguagem, etc. Eu acho que a gente também tem que pensar na língua, não só a falada, mas o seu comportamento. O seu comportamento assume riscos, provoca riscos, né? Então você tem que pensar na roupa que você vai utilizar, né? Nos horários que você vai querer fazer. No Brasil a gente tem muito hábito de comer mais tarde. Em alguns países ou você vai jantar às 6 da tarde ou você não vai jantar. Ou não vai. Né? Então a gente assume riscos com o comportamento. A gente assume riscos com a maneira com que a gente fala. Por exemplo, nós brasileiros somos muito expansivos, falamos com a mão, às vezes falamos no alto, chamamos a atenção de alguém que está distante. Isso não é visto também como uma situação de segurança. Quando alguém grita com alguém, porque alguma coisa está errada. Nós gritamos um com o outro com a maior familiaridade. Todo, é verdade. Né? Nós temos muito pouco respeito a uma fila, por exemplo, que é uma linguagem de organização.
Isso né? já tem. Tá certo? Então, às vezes, você tá ali, todo mundo, uma fila esperando. O brasileiro não vira mesmo, ele corta e vai lá falar direto. É horrível. Né? Então, às vezes, você fala assim, não é só a língua falada, não é só a língua escrita. É a maneira como você se comunica não verbalmente com todas as pessoas e com o ambiente que te acolhe. Então, isso é uma situação que pode provocar insegurança também. Tá. Você quer comentar, professor, em cima disso? Comentar, possivelmente nessa mesma linha, que é a questão de um lugar que vai se transformando em um polo de referência, de produção e de consumo, que é a China, e recebendo vários eventos. Eu vi o professor Augusto, professor da Química, houve um evento significativo da Química na China, professores foram para lá, mas não se tem uma estrutura de grande visitação. Houve, por ocasião de Olimpíadas, me parece, Olimpíadas, isso, e há um grupo mais restrito. Então, nós precisamos de um apoio do nosso serviço consular, para que possa receber, possa produzir materiais para nós, para que aquele que chega na China tenha esse contato, também das companhias aéreas que fazem esse trabalho, evidentemente das agências, para que nós tenhamos condição de ler, saber usufruir aquele lugar que é para muitos o lugar do sonho. Eu acho que todos nós queremos chegar na China e falar é um patrimônio dos chineses e é um patrimônio da humanidade. Há lugares, sem dúvida, que vão ter uma visitação mais acompanhada, mas aquele tipo de turista que ele quer também se misturar aquelas pessoas, ele quer se sentir num outro ambiente, aí a dificuldade se avoluma, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Professoras, a gente já está chegando ao final desse nosso bate-papo e tal. Respaldo legal nessas situações de turismo não tem, né? Específico. Olha, foi lançado agora, muito recentemente, um livro para uma profissional da área de turismo, é formada em turismo e também em direito. Ela lançou agora uma visão do direito do consumidor aplicado ao turismo. Mas não é só o direito, né? É também a gente perceber que na visão da hospitalidade, quando você recebe alguém, você quer ter a casa boa, você quer ter a casa limpa, você quer ter a casa preparada. Eu acho que era assim comigo, com os seus pais, com os meus avós. A gente quer oferecer a hospedagem, a gente quer oferecer a alimentação, a gente quer oferecer um acolhimento às pessoas. Só que quando a gente fala em turismo, não é uma pessoa que vem, são milhares às vezes. Nós vamos receber aí alguns eventos internacionais, é possível que a gente atinja o 1 milhão de visitantes para aquele evento. Né? É lógico que o turismo interno é muito maior do que o turismo internacional para o Brasil. Então nós vamos precisar pensar muito nessa observação, nos cuidados que a gente tem tido, né? Por exemplo, a questão de torcidas, é uma questão de segurança. A questão dentro das arenas, né? Estão chamando agora os nossos estádios de arena para ser multiuso. Nós temos que testar isso muito bem testado. A venda dos ingressos, nós vamos ter muita condição de olhar se nós temos segurança para isso. Né? Eu desisti, a segurança jurídica para uma desistência. Né? Nós precisamos ter clareza de que não vai haver falsificações. Nós precisamos identificar, no caso de tumulto, nós temos que identificar claramente quem provocou, apartar isso do restante e o show continua. Nós estamos falando de eventos que vão estar sendo televisionados para mais países do que se fosse um problema de uma hecatombe, por exemplo. Né? Quer dizer, a gente brinca que a FIFA tem mais países associados do que a ONU. Né? Quer dizer, é um negócio diferente que nós vamos viver aqui e mais 2 anos. Mas eu acho que a segurança também tem se mostrado claramente do interesse das empresas. As empresas não só querem deixar de ficar inseguras frente a processos, como elas entendem que isso faz parte da imagem positiva que elas transmitem para as pessoas que consomem os serviços delas. A mesma situação, os países, as cidades, as regiões também vão querer poder oferecer. Quanto mais segurança e capacidade de fruição você puder oferecer ao turista, mais ele vai escolher aquele destino e mais ele vai querer repetir a visita. E ele vai conseguir consumir melhor o que você tem ofertado ali. Então a segurança, ela faz parte das condições básicas para o turismo. Ela faz parte. Ela é primordial em muitos momentos. E o mundo, desde 2001, tem vivido chacoalhões aí com relação à questão da segurança e da insegurança. E sem dúvida nenhuma, com a internet, a segurança assumiu uma outra volatilidade,
numa visão da virtualidade. O que eu compro, como é que eu recebo. Então, para o turista, isso também vai ser impactante. Portanto, insegurança deve ser objeto de um novo programa. Tá Obrigada certo. pelo convite. Obrigado, professora. Eu gostaria que você também fizesse suas considerações. Fecharia finais. pegando um outro aspecto sobre a questão da segurança, que eu acredito que nós estamos avançando, no turismo em áreas naturais, que vai ser combinado com o turismo de grandes eventos. Porque entre um jogo e outro, e nós temos jogos que vão acontecer em estados diferentes, estados escolhidos nas suas capitais para terem as arenas também porque são destinos turísticos. E nós já temos um patamar de formação e de discussão e de certificação dos operadores do turismo de aventura. Já temos uma definição e já temos critérios para trabalhar com ecoturismo muito mais bem estruturados. As nossas unidades de conservação, que conservam maravilhas absolutas aqui do Brasil, elas têm os seus planos de manejo. Então, nós estamos caminhando para um atendimento que é profissional e exigente na proteção do meio ambiente, mas essas unidades e essas atividades que estão no turismo, porque há que existir um equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e a qualidade da experiência do turista, que em ambientes naturais também há um conjunto de riscos e eles estão sendo mapeados. Nossos alunos aqui na PUC são formados para essa competência, para desenvolver essa competência de se observar por que trilhas vão passar, por que ambientes vão transitar, o que eles precisam receber de informação prévia, como que eles vão poder se aproximar do rio, de uma ponte, de uma mata, do Pantanal, como que isso vai ser trabalhado. Eu acredito que nós temos, nesses 40 anos de faculdade de turismo, criado as pessoas que têm essa consciência. Vamos esperar que ser respeitadas naquelas opiniões que tiverem que prestar, nas informações que tiverem que prestar, junto às demais autoridades que estão gestando aí esses grandes eventos. Tá certo. Professora Laura, obrigada pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue, numa próxima oportunidade, conversar um pouco mais. Né, Juleuza? Obrigada também, viu? Obrigada por vocês terem participado. Obrigada. E o programa Ponto de Encontro vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!